Pronto, estamos aqui com o Ney Piacentini. Tudo bom, cara? Homem de teatro desde quando? Há 35 anos. 35, cara? Tô Caramba, o tempo passa, hein? 35 anos. 1979. Começou aonde? Aqui em São Paulo? Não, comecei em Santa Catarina, na Universidade Federal. Você é catarinense? Eu sou paranaense. Paranaense. Fui estudar, fazer universidade em Santa Catarina e lá eu desviei de rumo. Desviou de rumo. É, legal. Você gosta de futebol? Eu Tá torcendo pela Copa? jogo, tô fora de forma, É. mas vou ver o jogo. Eu vou pedir pro Robertão lá colocar umas fotos que a gente tem íntimas suas aí. Meu Deus. Agora. Olha! Cadê você lá? É o cabeludão ali no meio, segundo da direita para a esquerda. Número 4. É. Número 4. Não, desculpa, é em cima. Nem ele se reconhece mais. Todo mundo era cabeludo ali, ó. É em cima, número 4 lá. Eu né? acho que sim. Legal. Exatamente. Isso é lá em Santa Catarina? Não, isso é na minha cidade, Campo Mourão. Que Campo Mourão. A gente tinha, esse time aí, para nós, pelo menos, ele é lendário. O Caramuru. Caramuru Futebol Clube. A gente disputava os campeonatos. O futebol do salão na minha cidade, ele tem uma desenvoltura, campeonatos brasileiros já, cedeu gente para seleções. Você continua jogando até hoje? Pô, precisava. Dá os seus chutes. Tem outra foto aí? Opa, essa aí onde? Isso que Universo ótimo. Otário. Então, esse já é o nosso grupo de teatro que a gente montou dentro da universidade, da Federal de Santa Catarina. Eu comecei no grupo Pesquisa Teatro Novo, que é vinculado diretamente à universidade, dirigido pela Carmen Fossari. E a gente fez esse trabalho paralelo, montamos o grupo, o Márcio Silva, Ira Mello, Elisa e eu ali, com aquela touca. Essa peça era uma sátira sobre o ambiente universitário. Depois a Blitz fez uma música com esse nome, mas o nosso é anterior. Universo Otário. Essa peça a gente apresentava no campus, aí era no auditório, mas normalmente em espaço aberto. E ganhou, assim, vários espaços. Era a vida estudantil. Os DCS convidavam a gente para fazer. Tudo isso era muito ativo, né? Nossa, para nós era um turbilhão. Né? Eu lembro que o Amir Haddad viu esse trabalho e eu encontrei com ele recentemente num festival lá em Santa Catarina. Por coincidência, a gente era comentador das peças. Eu falei, Amir, você falou uma coisa lá... que não era uma peça só sobre o ambiente universitário, era uma peça sobre a juventude brasileira. Eu acho que é esse tipo de comentário que joga a gente pra frente. A gente fala, bom, então não estamos tão mal assim. Tem mais fotos aí, vamos ver mais uma. Aí já no Latão. Desde o início da companhia? Sim. Eu fiz um trabalho antes com o Sérgio de Carvalho, em 1996. Eu, o Sérgio, a Graziela Moreto, um texto do Jean-Claude Carrière, o Catálogo, um texto muito bonito, simples assim, uma dramaturgia, mas muito bem escrito, e bem urdido, e lírico, e existencial, enfim, um trabalho que, aliás, quase todos, assim, eu guardo com muito carinho, assim, e o Catálogo... foi a minha primeira parceria com o Sérgio. Depois, em 97, ele montou o grupo e me chamou e desde então a gente está junto. Aliás, esse ano, eu e o Sérgio estamos fazendo 20 anos de parceria. De Latão? Não, de Latão não. O Latão está com 18 anos. O Latão vai fazer 20 anos. Sim, porque a parceria anterior, né? Que a gente se conheceu num trabalho da companhia. Essa aí acho que é o último trabalho de vocês, mais recente ou não? Esses são fotos dos ensaios de Ópera dos Vivos, do primeiro ato, né, da Sociedade Mortuária. E foi o trabalho mais recente, né, que vocês fizeram? Ou já tem outro? Já tem o Patrão Cordial, que veio depois disso. Que veio depois, nós estamos preparando agora, e em Porto Alegre já fizemos parte disso, um repertório, o Círculo de Giz Caucasiano, o Patrão Cordial e Ópera dos Vivos. A gente estava com tudo programado para entrar agora, dia 19 no TUSP, mas com a greve da USP as coisas estão em suspenso. Vamos ver se logo depois ou um outro espaço, mas essa é a da vez. É a da vez. E o Eugênio Kuznet, como é que entra na tua vida? Então, eu voltei a estudar,
em Santa Catarina eu fiz 3 faculdades, né? 2 na Federal, uma na Estadual. De quê? Engenharia Civil. Engenharia Civil. Psicologia. Psicologia. Depois Educação Artística. Tem uma história engraçada que um amigo meu que estava naquela foto do grupo A, o Marley, falou, daqui a pouco você vai fazer o curso normal. Que era para dar aula. Para dar aula. Lembra? Que eu fui assim, reduzindo, mas acho que hoje em dia eu vejo que isso faz o maior sentido, assim. E eu interrompi a educação artística, que ainda não tinha virado artes cênicas. Hoje as artes cênicas da Universidade Estadual, da UDESC em Santa Catarina, é fortíssimo. É um dos cursos mais intensos, assim, e criou todo um outro ambiente teatral em Florianópolis, Santa Catarina também. Mas eu interrompi. Retomou agora? Retomei na FPA, na Faculdade Paulista de Artes, a minha graduação. E depois eu entrei no mestrado na USP. E lá no mestrado, estudando um pouco Stanislavski, conversando com o Sérgio, meu parceiro de sempre, meu amigo, meu conselheiro. Stanislavski, mas você podia pensar em uma coisa brasileira. E imediatamente me veio o Kuznet na cabeça pelo seu vínculo com o Stanislavski. As pessoas, pouca gente conhece o Kuznet, a gente tem também umas imagens do Kuznet. Então vamos colocar aí para... Enquanto... Um senhor respeitável, né? Olha só, não? O Kuznet é uma figura, ímpar, é um modelo, é um exemplo. Ele era russo, ucraniano, alguma coisa assim? Então, à época, a Ucrânia pertencia ao Império Russo. Império Russo, né? Ele é de Kherson. Nós estamos falando disso deve ser 1930. Que é na região da Crimeia, parece. Na Crimeia. Parece que é na região da Crimeia. E ele lutou na Primeira Guerra, salvo engano, mas eu estava no Exército, e na Revolução, ao lado do Exército russo, contra os bolcheviques. Umas fotos aí. Veio para o Brasil com 20 e poucos anos, acho que meio que também... Foi comerciante, né? Desse ambiente da guerra, chegou aqui, não se sentiu motivado pelo teatro que se fazia aqui, que era parecido com o teatro anterior ao que o Stanislavski estava mudando na Rússia. Stanislavski e toda a sua pleiade, né? Sim, porque a turma toda, ele foi um expoente de um movimento, né? Aí a gente está vendo ele com a Lélia. Com a Lélia Eles Não Usam Black Tie. Teatro de Arena, 1958, por aí. E ele fazendo o Otávio, né? E ela a Romana, 1957, 8. Histórica montagem do Teatro de Arena. Eu trato disso. Então, como é que ele entra em contato com esse teatro que estava se fazendo aqui depois? O Ziembinski o chama, depois de 20 anos dele... Pode passar outra, Roberto. O Ziembinski o convida para fazer parte dos trabalhos dele, Paiol Velho, se não me engano. Pereira de Almeida. Isso, foi onde ele retomou. E ali ele fez vários trabalhos, TBC e as outras companhias em torno. Às vezes me escapa exatamente dados biográficos. Mas aí é que ele mergulha realmente no teatro que estava se fazendo na época. E eu discuto a ideia de que ele não veio com conhecimentos stanislavskianos pré-estabelecidos, com algumas noções, ele era muito jovem, a distância de Moscou não era pequena, de Kherson, talvez... E as dificuldades da época, o teatro de arte tenha passado por lá, ou ele tenha visto alguma coisa, mas nada indica que ele teve um contato direto com o Stanislavski lá nessa época. E que foi aqui, a partir de uma primeira tradução de um livro do Stanislavski na década de 50, que ele talvez tenha lido. Mesmo porque naquela época o Stanislavski não estava publicado na Rússia. Não estava publicado na Rússia? 1920 e tantos, eu acho que as publicações começaram a aparecer depois. Por volta de 30 e pouco, acho. Então. Em que ele já tinha, claro, pela sua cultura, como diz a Fernanda Montenegro no livro, pelo o aspecto interiorizado do seu modo de interpretar, vinha mais dessa cultura eslava dele do que propriamente do conhecimento de Stanislavski. Tem mais 2 fotos, o Roberto está me falando, vamos ver o que vem lá. Esse é o livro que o Kuznet publicou. O Ator e Método. Que na verdade é uma espécie de resumo, síntese dos 2 anteriores dele, né? Esse é o 3º livro dele. Que mais, Roberto? O último. Mais uma foto dele? Essa é a última foto dele. É a última foto dele? Essa foto, ele morava lá na Rua Paim.
ele fez indo para o hospital, achando que ia dar tudo certo. Não deu. Não deu. Uma foto sentimental, Poxa vida, legal. por assim dizer. Grande Eugênio Kuznet. Então, aí ele tem esse contato com o Stanislavski aqui e vai entrando... E aí ele mergulha, se aprofunda. Mergulha, talvez uma certa vocação de não só atuar, como também de querer dividir o que ele estava aprendendo com os demais, aí uma espécie de conselheiro no Arena, assistências de direção, uma direção ou outra, mas no Oficina, quando o Zé Celso chama para ele trabalhar nos Pequenos Burgueses, ele pede, mas eu quero um espaço para eu poder dar aula. Claro que o Zé aceita, e aí ele desenvolve o que a gente pode chamar da sua pedagogia. Pedagogia, né? Do seu método, da sua técnica. Método é um termo complicado porque é um tanto quanto rigoroso, mas enfim, sistematizado, as suas investigações, e que ele transfere em livros também. Ele tem passagem também pelo cinema, alguma coisa aqui. Fez vários filmes, Mazzaropi, eu acho que na Vera Cruz, mas não é uma coisa que, pela minha pesquisa, é algo que se sobressai. E eu tive que fazer escolhas, porque a trajetória dele, primeiro assim, abrir mão da biografia, da pesquisa histórica. Só isso já renderia um livro. E você fica muito curioso de saber como que ele veio da Rússia para cá naquela época, quanto tempo. Né, uma pesquisadora de imigração falava, olha, demorava para vir. Com quantas pessoas, onde ele parou. Que situações. Aí como é que ele chegou aqui? Conheceu uma professora de lá, talvez uma alemã. Chegou aqui sem falar nada, português. provavelmente. Por que, de fato, ele se interessou para vir só fugindo da guerra? Quais foram... Só isso já é mas eu não teria gasto para ir para lá, não falo russo. Agora, qual é o viés que você pega aqui no teu livro? Essa trajetória do ator ao professor. De um ator se transformando num pedagogo, numa pessoa que estuda, pesquisa e chega num determinado momento que as duas atividades estão casadas. Mas ao final ele estava muito mais pedagogo do que ator. Muito mais pedagogo do que ator. Abrindo mão de trabalhar como ator, depois de ter feito um dos trabalhos mais relevantes da atuação no país, que foi o BCM9 em Pequenos Burgueses do Gorky no Teatro Oficina, que ele ganhou todos os prêmios. Então isso, até eu escrever o livro, eu falava, mas que curioso. Que desprendimento. Né? Depois começou a me vir essa ideia do desprendimento, e de uma outra espécie de comportamento, de visão de mundo, de que ele sentia talvez tanto interesse em ensinar e atuar, ou uma coisa mais do que outra. Isso é uma coisa que para nós é um pouco estranha, porque a gente se deixa levar muito pelas aparências. Exatamente, Então você fica você fala, mas que coisa inusitada, e influencia. Que legal, né? Bacana. Faz você ficar mais... Faz você ficar... Muda um pouco, né? O teu pensamento sobre as coisas, né? O teu modo de olhar as coisas, né? Mudou muito. O meu contato com ele... As representações dos textos aqui são do Antunes Filho, do João das Neves e do Paulo Betti. Sim. O Antunes conviveu, sem dúvida nenhuma. Sim. Né? O João das Neves, eu imagino que sim também. O Paulo Betti, será que teve também? O João viu coisas do Paulo Betti no lançamento, o João falou. O Antunes passou pelo lançamento, ia falar, mas estava muito cansado. O Antunes já é um senhor de mais de 80 anos, a gente tem que dar esse desconto para ele. Fala muito. O Zé Celso, você vê o quanto ele se sente mobilizado cada vez que ele toca nesse assunto, e todos. É uma coisa impressionante. Como as pessoas que tiveram contato direto com ele, que o viram, que o assistiram, tem nele uma referência modelar. É uma coisa... E é uma coisa que eu dizer, não é só pelo Eugênio Kuznet profissional, mas é também essa coisa da personalidade, não é não? Do modo de ser dele, vou te dar uma frase pessoa, né, do Eugênio Kuznet. Do Amir Haddad, que ele falou, o Kuznet não ia no Gigeto. Não ia no Gigeto. Coisa simples. Já. Né?
Já explica quem é o cara, né? Já disse quem é. Eu acho ótimo. Ou pelo menos diz o que ele não é. Né? E se divertir, jantar, conversar depois das peças de Egito eram, né? Era o point, né? Era o ponto de encontro de toda a classe. Tem gente que fala, não, eu comecei a fazer teatro só para ir no Gigeto. Que é ótimo também. Mas isso dá a característica da reserva que ele tinha. E que o interesse dele era entrar dentro do mundo do ator e de como ele pode cada vez mais detalhar o seu trabalho sobre as personagens. Esse é o fascínio dele e eu acho que quem entra em contato não fica imune. Não fica imune, né? O livro está lançado, como é que funciona isso? Está lançado, está nas livrarias. Nas boas casas do ramo. Várias livrarias, as grandes livrarias. A UCITEC Editor. Qualquer coisa entra no site também da UCITEC. Né? Tá lá, na minha página tem todas. Na tua página o quê? No Facebook? Ney Piacentini, E se você digitar o nome do livro, Eugênio Kuznick, o ator, o professor, em todas as livrarias. Vai aparecer. Com possibilidade de adquirir online, dar um desconto, etc, etc. Eu acho que vale a pena. Claro, para quem é de teatro. Para quem é de teatro, para quem está estudando. Isso o Ator e Método é um livro adotado em muitas escolas, então isso vai, de uma certa forma, acrescentar, né? Acrescentar, vai dialogar. Mas mesmo para quem não é de teatro, assim, conhecer a trajetória tão específica, sabe? O aspecto humano do Kuznick, ele é, ao mesmo tempo, localizado e, por isso mesmo, elevado. Elevado, né? É uma coisa muito legal. Ney, legal, bom papo. Obrigado pelo convite. Bacana falar sobre o Kuznick. É bom de espectador também participar. Legal. Eugênio Kuznick, do Ator ao Professor, editora UCITEC, nas boas casas do ramo, no Facebook do Ney Piacentini, ou digita no Google lá o nome do livro e você vai chegar a ele facilmente. E o pessoal das escolas de teatro, eu estou a fim de fazer palestras, não tem custo nenhum, para a gente poder falar do Kuznick, porque vale a pena. Legal. Pela tua página no Facebook dá para entrar em contato. Isso, me dá um toque. Ney Piacentini lá com faço Y. com um prazer. Maravilha. Ney, um abraço, cara. Tudo de bom. Obrigado.